Hoje eu vou começar por uma pessoa muito conhecida na Bíblia, que é Mefibosete, mas não vou ficar só em Mefibosete. Mas o importante você saber é que a dor da rejeição, ela é todas as dores, elas são violentas, elas vêm para impactar e para desconstruir, para abalar. Nós somos, pensa um pouco comigo antes de falar de Mefibosete e sobre a dor da rejeição. Deus nos criou à imagem e semelhança. Em relação à imagem, é porque nós somos pessoas, assim como Deus é, nós somos eternos, porém não onisciente, nem onipresente, nem onipotente, com certeza. Somos pessoas falhas, pessoas que precisamos da graça, da misericórdia, da salvação, do resgate. Mas eu estou falando que em relação, nós somos semelhantes a Deus no que tange a eternidade. Nós somos eternos, esse corpo aqui vai embora, mas ele perece, a não ser que nós sejamos arrebatados e o corpo seja transformado como foi com Elias e com Enoque. Caso contrário, todo mundo passa pelo processo de morte e esse corpo volta para o pó, ou seja, ele vai ser destruído. Mas o que não pode ser destruído é o nosso espírito. E nós vamos, aí a escolha é o que a gente fez com essa vida, o aqui e agora. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E é duro ouvir isso, mas essa é a realidade. Agora, em relação à nossa semelhança, nós somos semelhantes a Deus no que tange, porque Deus é um Deus poderoso, soberano, todo poder pertence a Ele, mas Ele mostra que Ele tem emoções, só que Ele é perfeito em tudo. E Deus se alegra. Está escrito na Bíblia que Deus se ri dos nossos inimigos, aí já é um outro sentido de rir, mas a gente olha para Jesus, Jesus disse para a gente olhar para Ele que a gente ia entender o Pai, não é? Então quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus sorriu, Jesus se alegrou, Jesus chorou, Jesus se entristeceu. Então quando eu olho para Jesus, eu olho para o Pai. Eu sei que o Pai tem emoções, porque Ele me criou a sua imagem, a sua semelhança. Então se eu tenho, Deus tem, só que Ele tem perfeito. E eu tenho emoções que a partir do momento que eu nasci, aliás, não precisa nem nascer. Você pode já ter sido concebido, enquanto na gestação, você já começam as agressões. Quantas crianças já nascem agitadas, abaladas, porque recebeu agressões enquanto no ventre, como quando a mãe sofreu, quando apanhou, ou com as gritarias, tudo isso já foi sendo registrado no emocional da criança. Sim, a ciência fala isso, mas a Bíblia também fala. Você quer ver como a Bíblia fala, como a Bíblia ela prova que a criança ela sente antes de nascer? É só você ver o encontro de Isabel e Maria, as duas grávidas, e João Batista, ao sentir a presença, era um feto. Isabel estava na gestação. E João Batista, Isabel diz que o seu filho, ele pulou no ventre dela, porque se alegrou com a presença do Salvador, de Jesus. A criança sentiu a glória, imagina. Então se a criança sente a glória, a criança também sente a agressão. Então basta estar vivo e ainda no ventre da mãe para começar as agressões da vida. Então isso faz parte deste mundo imperfeito, fora do Éden. Nós temos um mundo onde nós temos a violência, faz parte, a perda, a frustração faz parte da vida. A perfeição ainda nós não vivemos, nós vamos viver depois. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser preparados para os impactos. Cada um vive, cada um tem uma história. Tem pessoas que vivem impacto por causa de divórcio, outros por causa de violência física, outros por causa de violência verbal, outros por causa de abandono. Mas existem dores que independe do que você viveu, qual é a tua história, que elas são dores em comum. Grande parte das pessoas, porque nós temos um inimigo que é observador. E ele sabe que aquilo que nos destrói é ausência, é abandono, é solidão, é o desvalor. Então, ele sabe que se ele ferir uma criança, vai ter um adulto deficiente.
Por isso que nós precisamos cuidar tanto do emocional das crianças. Uma criança ferida, com certeza, é um adulto descompensado, um adulto já condenado a ter cárceres mentais, a ter distúrbios psíquicos. Então, o que ele faz? Ele abala a estrutura da criança. Através, um dos abalos é a raiz da rejeição. Então, uma criança ela pode se sentir rejeitada, como eu venho dizendo, através de abuso verbal, crítica, ausência de afeto, falta de aceitação, ela acredita em determinadas mentiras que foram estabelecidas como verdade na sua mente. Ela pode sofrer na escola e estabelecer verdades no seu interior, de que ela é feia, de que ela é incapaz, enfim. A diferença social, às vezes, também traz isso, traz uma raiz de rejeição. Eu já contei várias vezes que eu vivi essa diferença social como uma criança muito pobre que estudou num colégio de classe média alta, com bolsa de estudos. Eu vivi muito dessa rejeição. Tudo meu era diferente, o meu lanche era diferente, até o meu uniforme era diferente, o meu tênis era diferente. Só quem tem mais de 40 anos que vai saber do que eu estou falando. Enquanto que o tênis de todo mundo, esse ainda existe, era All Star, ou era Bamba, o meu era Conga. Levanta a mão aí quem é dessa época aí do tênis Conga. Então, tudo meu era diferente, ninguém no colégio. As meninas eram ricas, né? Era um colégio só de meninas. Então, o meu tênis era diferente de todo mundo. Tudo meus detalhes, a minha meia, o meu enfeite no cabelo, tudo meu era diferente delas. Tudo isso vai criando, não só vai firmando no teu coração, não só uma raiz de rejeição, mas de baixa autoestima, que tudo vem acompanhado, né? E vem a insegurança, vem a timidez, vem o medo, vem tudo isso. Tem gente aí que sabe o que é Conga, tô vendo que tem gente com mais de 40 aí. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, agora eu faço questão de ver. Muniz? Então tem mais gente aí de Conga? Então, Josi, mas o seu era que chute? O seu não. Que isso? Que chute era pior, não? Conga era pior, que chute você tava boa na fita. Mas eu tô falando que eu tava num colégio que ninguém, absolutamente ninguém tinha. Era só eu, então eu era distinta, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, eu tô me divertindo aqui lendo os Conga da vida aqui. Bom, então vamos lá. Para te provar que você pode destruir uma pessoa na sua infância, eu gostaria que você abrisse marca aí, 2 Samuel, capítulo 9, é a história de um menino que nasceu para dar certo. Esse menino nasceu para dar certo porque ele era filho de um príncipe e neto de um rei. Gente, o que podia dar errado na vida dele? Ele nasceu no palácio, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha sobrenome, ele com certeza, Mefibosete não tinha Conga como eu. Então Mefibosete aparentemente ele não tinha os problemas que nós tivemos, né? Aí eu tô vendo que tem uma turma aqui que é a turma mais simples, como eu. Então, Mefibosete, tudo estava certo na vida dele. Mas aconteceu sempre. Nós precisamos estar preparados e preparar as nossas crianças também, que a vida é uma estrada que tem curva, que tem subida, que tem descida, que tem derrapagem, que tem buraco, que tem pneu furado, que tem imprevistos e tem acidentes. E foi isso que aconteceu com a vida de Mefibosete, um acidente. O seu pai, num único dia, ele perde pai e avô. Pronto, perda faz parte da nossa vida. E ele perdeu 2 figuras de autoridade. Ele perdeu em um único dia proteção. Ele perdeu o pai e ele perdeu o avô. Nem é dito sobre a mãe, nem sobre a avó. Mas
com certeza não era opção, porque quem o pegou, está escrito, eu vou resumir. Eu coloquei a passagem, não que eu vá ler esta, eu vou ler outra, só para você ir lá e ler a história direitinho de Mefibosete. Então, o que Mefibosete, no mesmo dia, num único dia, ele perdeu pai, perdeu avô, perdeu o palácio, porque aí a sua ama, a sua babá, saiu, pegou ele no colo, porque estavam matando todo mundo da família. Então, para salvar a criança, que tinha 5 anos nesse momento, ela saiu correndo com ele no colo. Só que quando ela saiu correndo, ela caiu, e olha que o tombo não foi um tombo leve, hein? Ela caiu, e a violência do tombo fez com que Mefibosete se tornasse coxo de ambas as pernas. Olha só, o que deve ter acontecido? Primeiro, que o tombo foi feio, ele deve ter quebrado a perna, deve ter quebrado o tornozelo, deve ter quebrado ou as duas pernas, mas se fala de ambas as pernas, então foram as duas pernas, e com certeza não teve como ir para o hospital, afinal ele estava em fuga, ele estava fugindo, e foi consolidada de forma errada. Assim acontece também com as nossas rupturas emocionais. Então esse menino teve a sua segurança, a sua proteção, tudo abalado num único dia. Ele teve, ele se sentia, não só a autoestima dele, ele se tornou uma criança com baixa autoestima, primeiro pelo seu defeito, porque está escrito que ele se tornou coxo de ambas as pernas. Depois, porque ele teve o choque de ter que se adaptar com coisa boa, todo mundo se adapta, agora se adaptar com coisa ruim é um choque. Então ele que estava acostumado com palácio, com família, de repente ele teve que se acostumar com um lugar estranho, com pessoas estranhas, ele teve que se acostumar com uma casa que com certeza não tinha o conforto do palácio. Então foram muitas perdas num único dia que mudou a sua vida por completo. Mas ele podia ter superado isso, porque afinal de contas, mesmo que fosse uma família perseguida, ele ainda continuava sendo um príncipe, ele era filho de um príncipe, neto de um rei. O que acontece conosco é que nós esquecemos, assim como Mefibosete, quem nós somos quando acontecem as rupturas emocionais. A força da rejeição distorce a nossa visão, porque assim como Mefibosete, a vida pode ter te deformado, a vida pode ter te causado fortes e violentas dores, a perda da honra, a perda de pessoas que você ama, a perda material, tudo isso abala. E com certeza Mefibosete, ele não podia dizer qual era o sobrenome dele, porque a família estava sendo perseguida, e ele começou a se sentir a dor da rejeição, a rejeição de não poder mais dizer qual era o seu sobrenome, a dor da rejeição pelas crianças que não queriam brincar com ele, porque ele era diferente, ele era coxo de ambas as pernas, e fez com que ele esquecesse que ele tinha uma herança, ele tinha direitos, e fez ele esquecer que ele tinha um pai que, ainda que morto, tinha uma aliança com Davi. Mas chegando agora, trazendo para nós, quando nós somos feridos, nós ficamos como crianças emocionais, que mesmo quando nós crescemos, a nossa segurança já não é mais a mesma, nós nos tornamos adultos inseguros, porque Mefibosete não ficou uma criança de 5 anos para sempre. Ele cresceu, ele se tornou um adolescente, um jovem, e quando a gente vai encontrar em 2 Reis, capítulo 9, você tem o relato do acidente, da tragédia e do acidente rapidamente, mas depois você já encontra Mefibosete adulto. E como adulto, nós vemos traços de raiz de rejeição tremenda. Primeiro que ele se esconde, ele se isola. E mesmo quando as pessoas lembram que ele é um herdeiro, ele acha que ele não é, ele continua dizendo que ele não é nada e que ele não é ninguém. Então, quando Davi chegou ao trono, a primeira coisa que Davi fez foi perguntar: tem alguém ainda da família de Jonatas? E disseram: sim, tem. Olha, sabiam onde estava Mefibosete. Tem o filho de Jonatas. E Davi imediatamente mandou chamar Mefibosete. Veja como a raiz da rejeição altera a sua visão, as suas emoções,
altera até o seu vocabulário, porque aquilo que você pensa é aquilo que você fala. É assim como você sente, assim como você fala, é assim que você é. Então, quando Mefibosete chega diante de Davi, e Davi fala, olha, você é filho de Jonatas, eu quero te honrar, você vai comer na mesa comigo todos os dias. E ele disse assim, é chocante a frase de Mefibosete, ele disse, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou menos que um cão morto. Gente, já não bastava ele se comparar com um cão. Agora, a ideia que ele tinha a respeito dele é que ele era um cão morto. Então, a raiz da rejeição, ela supervaloriza o desvalor em você. Um dos sintomas da raiz de rejeição é um desvalor absurdo. E você mostra esse desvalor nos teus relacionamentos. Você se desvaloriza. Você não se acha o amigo mais importante, você nunca vai se achar uma pessoa de valor ou competente. Você pode ser uma pessoa inteligente, você vai estar sempre achando, não, tá falando com a pessoa do lado, não é comigo, não é possível que seja comigo. Então, o desvalor é muito acentuado na sua vida, e é lógico que isso vai afetar nos relacionamentos. Porque quando você entra num relacionamento, seja com um namorado ou com um marido, você vai querer firmar o teu valor de uma forma, alguns pela forma de imposição e outros não, se anulando completamente e aceitando todo e qualquer tipo de relacionamento abusivo, como eu já falei em outra live. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos filhos, sabe? Mefibosete era filho do príncipe, neto do rei. Nós somos irmão do rei, do príncipe. Nós somos filhos do rei dos reis, senhor dos senhores. Então você não é pouca coisa, não. Você é uma pessoa que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, a vida te deixou marca, você pode estar se sentindo manco como Mefibosete, mas hoje é dia e é hora de você firmar os seus pés e ser curado. Tudo bem que você teve grandes perdas, mas vamos ver o que fazer com essas grandes perdas? Nós precisamos trazer uma ressignificância. Uma das formas de você se livrar dessa raiz de rejeição é você trazer uma ressignificância às dores. Você quer ver como você traz para o presente? Por exemplo, um namorado acaba um namoro com você e você acha que ele é a última pessoa que poderia te amar. Ele é a única pessoa, então você faz qualquer coisa para ter de volta esse relacionamento. E isso não é possível. Você tem que entender que você tem valor, essa não é a última pessoa, você não tem que se rastejar, você não tem que se agredir para ter essa pessoa. Se essa pessoa não te ama, não te valoriza, deixa passar e muitas vezes você vai casar com a pessoa errada, porque você vai se rastejar implorando para aquela pessoa te amar, você já entra sem valor nenhum no teu casamento. Então nós precisamos entender isso, que nós temos valor. Então a pessoa, quando ela acaba o namoro com você, ela não é a última do mundo. Quando alguém diz que um trabalho teu não está bom, não é que você não faz nada direito. É porque você tem capacidade para fazer algo melhor do que aquilo e você realmente poderia melhorar. Mas quando nós temos uma raiz de rejeição, nós entendemos como se aquilo fosse a última. Nós entendemos como que se aquilo é a crítica de que você não tem capacidade. E você se convence de que você não tem capacidade para fazer nada. Então, olha só, a raiz da rejeição, eu não sei aonde entrou na vida de Saul. Mas eu quero te mostrar qual o sintoma da raiz da rejeição e o que você precisa fazer. Saul era um rapaz que tinha dinheiro. Saul, ele tinha um pai que confiava nele, que delegou uma função, que era ele cuidar das mulas e até mesmo procurar as mulas que foram perdidas. Tá bom, no meio da história, no meio que ele está procurando as mulas perdidas do pai, Deus encontra Saul. E quando Deus encontra Saul, porque Deus queria que o profeta desse um recado para Saul. E Deus deu um recado: ó, você vai ser o rei de Israel. No momento ele até aceitou. Mas você sabe que a raiz de rejeição, ela faz com que você pode até aceitar algumas coisas, alguns elogios ou algumas funções, mas depois você vai se auto-sabotar.
Você quer ver como que a raiz de rejeição faz com que você se auto-sabote? E aí, quando Saul, ele chega ele recebe, tá bom, recebeu a palavra de que você vai ser rei. Aí Samuel combinou com ele, olha, tal dia você vai estar lá presente, eu vou te apresentar para o povo. Saul estava lá. Samuel ia apresentar Saul como rei de Israel. Aí quando Samuel começa a chamar Saul, cadê Saul? Cadê Saul? Está escrito, Saul se escondeu por detrás das caixas. Por quê? Porque ele não se sentiu à altura. Deus disse que ele ia ser o rei de Israel, mas ele não se sentiu à altura, ele não se sentiu digno. Então, você aborta planos, você aborta oportunidades por causa da raiz de rejeição. Você aborta elogios, você aborta até o amor verdadeiro por causa dessa raiz de rejeição. Você se esconde por detrás das suas cargas. Eu quero te explicar o que acontece exatamente quando você, no presente, você tem uma situação que te leva para um gatilho que te leva para essa situação onde foi registrada a rejeição. Então, por exemplo, vou pegar o caso de Mefibosete que a gente estava. O fato de Davi dizer, eu quero que você sente a minha mesa, era uma notícia boa, era uma restituição na vida de Mefibosete. Mas o elogio, engraçado, o elogio o levou a sentar à mesa do rei. Mas peraí, o meu avô foi rei, o meu pai foi príncipe. Então, esse gatilho levou ele lá para toda a tragédia que aconteceu, a janela killer. Naquela janela killer foi registrado pela criança Mefibosete insegurança, medo, aflição, angústia, desvalor, porque junto com o fato da morte veio o fato dele ter ficado aleijado. Então toda essa mistura de sentimentos e pensamentos, quando você é levado para essa janela killer, a âncora da memória te deixa lá sequestrado e você só consegue pensar em aflição, em medo, em desvalor. Eu não posso, eu não tenho, ninguém me ama, nunca eu vou ser feliz, nunca eu vou ser amado, eu sou feio, não sou inteligente, eu não tive as oportunidades das outras pessoas, eu nunca vou chegar lá. Então estão registrados esses pensamentos. Agora, Davi continuou tirando ele. Davi estava ali, a função de Davi era tirar Mefibosete desse cárcere mental. Não, olha, você querendo ou não, eu te amo. Você querendo ou não, você tem direito, porque eu tenho uma aliança com o teu pai. Então você tem direito a essa mesa. E eu quero que você sente a essa mesa juntamente comigo. Então, é isso que Deus faz conosco. Quando Ele te dá, encare que cada oportunidade que a vida te dá, até mesmo as dificuldades. Você sabia que as oportunidades vêm também nas dificuldades? Então, toda oportunidade ou dificuldade que chega até você, é Deus agindo para nos curar. Nós só precisamos abraçar, sim, Senhor. Então, essa dificuldade não é para eu não ser destruído. Porque, afinal de contas, o Senhor disse que quando eu passar pelas águas, elas não vão me afogar, os rios não vão me destruir, não vão me afogar, eu vou passar por elas, o fogo não vai me destruir, porque o Senhor está comigo. Então, seja o que for, o Senhor vai me dar capacidade, o Senhor vai me dar resiliência. Nós precisamos encarar os desafios não como um boicote da vida, porque senão você vai estar se boicotando, se auto-sabotando o tempo todo. Quase que Mefibosete perde a oportunidade da vida dele de voltar para o castelo, para o palácio. Mas Davi insistiu. E Deus insiste com a gente, viu? Encare essa quarentena não como uma destruição, mas uma oportunidade para você ser mais fortalecido, uma oportunidade para você estar parado, para ser restaurado, estar ouvindo o que você está ouvindo agora, para você nunca mais se auto-sabotar. Então, deixa eu pegar, eu disse que eu ia ler uma passagem com vocês, que não era 2 Samuel 9, mas eu quero ler com vocês. Olha só. Então, peraí, esse aqui é... Em 2 Samuel,
capítulo 9, em 2 Samuel capítulo 9, a gente não vai ler. O que eu quero ler com você nesse momento é Isaías 49. Vamos lá, Isaías 49? Isaías 49. Alguém anota aí? Vou começar no versículo 15. Isaías 49. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então agora eu quero dar duas ferramentas para você começar a trabalhar nessa raiz de gestão emocional. Primeiro, ressignificar a sua dor. Não dá toda essa força para ela, não dá toda essa bola para ela. Tudo bem, aconteceu, o fato dele ter perdido pai e avô aconteceu, o fato dele estar aleijado aconteceu, só que não nega o fato dele ainda ser um príncipe, dele ainda ter herança, dele ainda ter direito e dele poder ter restituição. E foi isso que aconteceu. A partir do momento que ele sentou na mesa do rei, ele voltou a morar no palácio, ele voltou a ter todos os direitos que ele sempre teve. A vida é um ciclo. O inverno não é sempre inverno. Não é sempre que você vai ter perdas. Parece que uma perda ela não chega sozinha, não é? Mas pelo menos era isso que minha mãe falava, e depois eu fiquei meio que vendo isso através da vida de pessoas como Jó e outras pessoas. Mas não que isso seja uma verdade. Eu estou falando que às vezes acontece isso, que uma perda ela não acontece sozinha. Mas eu vejo na vida de Jó que Jó ele não ficou olhando só para a dor dele. Ele teve rejeição em todos os âmbitos. Olha só, Jó, eu vou falar dessa ferramenta, tá? Mas Jó, ele teve rejeição, porque é assim, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando tá tudo direitinho, parece que são muitos os amigos. Mas há amigos que são mais chegados que os irmãos. Não é todo mundo que é verdadeiramente amigo para ficar o tempo todo ao teu lado. Mas a vida vai peneirando e você vai conhecendo quem são esses verdadeiros amigos. Aconteceu um revés na vida de Jó e ele perdeu tudo. Não preciso dizer para você que ele perdeu tudo. Ele perdeu saúde, ele perdeu filhos, ele perdeu dinheiro, o casamento dele estava abalado, a mulher dele zombou dele, a mulher dele tinha nojo dele, como está escrito. A mulher dele não deu os 3 amigos dele que não eram verdadeiramente amigos, chegaram perto para não dar um consolo. Olha, não faltou rejeição, não faltou abandono, não faltou solidão na vida de Jó. Mas acontece que Jó ele tinha, ou ele iria ficar para o resto da vida se lamentando, ou ele ia usar as ferramentas que Deus queria dar para ele superar a raiz da rejeição. E a ferramenta que Deus deu para Jó, porque eu vou falar sobre esse versículo aqui, mas quando chega em Jó capítulo 32, quando chega Jó capítulo 38, está escrito que Deus se revelou para Jó no meio de um redemoinho. Olha, se você está se sentindo no meio de uma crise, saiba que Deus se revela no meio da crise. É só você lembra que eu sempre falo para você, a dor tem voz. Cuidado para você não dar vazão só à voz da dor. Você tem que dar vazão à voz de Deus, porque no meio da aflição ele fala conosco. E ele falou no meio do redemoinho, pensa bem, não foi no meio da calmaria, foi no meio do redemoinho, Deus falou com Jó. Então, quando Deus começou a falar com Jó, ele falou muitas coisas. Eu amo dar aula sobre o livro de Jó. Eu dei 3 meses aula sobre o livro de Jó, mas hoje não é aula sobre o livro de Jó. Eu só queria chegar no último capítulo de Jó, onde Deus mostrou como nós podemos ressignificar nossas dores e como uma ferramenta de gestão emocional e uma ferramenta para você sair arrancar essa raiz de rejeição do teu coração. Primeiro, você enxergar Deus em todas as coisas. Ele deu um grito lá em Jó capítulo 19, ele disse: eu bem sei que o meu Redentor vive.
Então, se eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele luta por mim. Eu sei que ele não está indiferente à minha dor e nem à história, à minha história. E ele vai fazer alguma coisa. Primeira coisa, enxerga Deus. Quando eu enxergo Deus, eu começo a enxergar o que está escrito em Isaías 49, que ele me ama, ele não me deixa, ele não me abandona. Eu sou tão importante, eu posso não me sentir importante para outros, mas eu não posso não me sentir importante para ele, porque afinal de contas, ele escreveu o meu nome na palma da sua mão. Ou você acha que isso aqui é só poético? Não, não é poético. É Deus falando de realidades. Ele é um Deus que gosta de se deixar marcado pelo amor. Jesus podia ter ressuscitado sem um corpo com as marcas da crucificação. Mas nós temos prova lá em Lucas 24 que ele diz: põe as mãos nas minhas marcas. Ele ressuscitou com as marcas. Ele ressuscitou com as marcas e ele diz aqui, olha, eu tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. Então, eu sou importante. Ontem você viu comigo o Salmo 139. Quando ele escreveu cada dia da sua vida, quando você ainda nem tinha nascido. Agora ele está te dando outra informação. O teu nome está escrito na palma da mão dele. Então toda hora ele olha para você, ele olha para o teu nome, ele fala, ele ora, ele é teu intercessor. Mas quando chega em Jó capítulo 42, a ferramenta que Deus dá é que no meio, para você tirar se você tem uma raiz de rejeição, é porque alguém ou algo causou essa rejeição. A primeira coisa, perdoa. Faz como Jesus, como nós dissemos ontem. Eles não sabem o que fazem. Se foram seus pais, com certeza eles deram aquilo que eles tinham. Perdoa. Não tente justificar. Simplesmente perdoe, libere. Deus, eu escolho perdoar, porque Jó fez isso. Deus falou para Jó, você queria que eles aliviassem a sua dor, que eles limpassem as suas feridas. Jó, você queria que eles te dessem um dinheiro, que eles te dessem comida. Jó, você queria que eles te dessem um abraço, te dessem uma palavra de amor, mas eles só deram palavras de condenação. Mas Jó, eles não vão mudar. Eles são isso. Ninguém muda ninguém. Você só piora as pessoas. Jó, eles não vão mudar. Quem pode mudar é você. Então muda você, Jó. Primeiro, perdoa. Segundo, ora por eles. E Jó levou a sério isso. Quando Deus falou, perdoa e ore por eles, Jó, ele arrancou do coração essa raiz de rejeição e ele falou, sabe de uma coisa? Eu estou querendo justiça própria, mas não é assim que as coisas funcionam. Então eu vou perdoar. Ele perdoou. Perdoar não significa que amnésia, ele ainda lembrava de todas as coisas, mas ele escolheu entender que aquelas pessoas eram religiosas, eles não podiam dar mais do que eles deram para ele, e Deus podia, e Deus daria um amigo melhor, Deus daria outra situação melhor. Ele perdoou, e ele não fez só isso, ele orou. Quando ele orou pelos amigos, não está escrito que Jó foi curado antes, não está escrito que Jó recebeu restituição financeira antes. Ele fez isso quando ele ainda estava doente, quando ele ainda estava sem dinheiro, quando ele ainda estava sozinho, quando ele ainda se sentia desamparado, rejeitado por todo mundo. E ele orou. E quando ele orou, a sorte dele foi toda revertida. Então, você tem que saber, a Bíblia, ela é todinha com ferramentas pra gente, para nós sairmos desse encarceramento. O que você não pode é se vitimizar, a síndrome, sabe? Porque quando você tem uma raiz de rejeição, você pode desencadear dentro de você um processo, um mecanismo que se chama fuga ou luta. Então, dependendo do teu perfil, você vai desencadear a fuga. Você vai ser como Mefibosete ou como Saul. Saul se escondeu por detrás das caixas e Mefibosete se escondeu debaixo da sua limitação, que era o problema que ele tinha nas suas pernas. E ele se escondeu por detrás dos seus limites. E ele dizia que ele não podia sentar à mesa do rei. Então, você pode desencadear o fenômeno fuga, você vai estar sempre se auto-sabotando. Você vai estar sempre abortando oportunidades na sua vida e achando que a vida não te dá oportunidade. Na verdade, você que aborta todas as oportunidades. Ou você desencadeia o fenômeno que é luta. Aí você vai ser um predador de outras pessoas. Porque uma pessoa muito violenta, na verdade, ela tem uma raiz de rejeição.
ela simplesmente ela agride, porque ela aprendeu dessa forma. Nunca mais ninguém vai me rejeitar, eu rejeito. Nunca mais ninguém vai me maltratar, eu maltrato. Foi mais ou menos isso que ela estabeleceu na mente dela. E então ela desencadeia o fenômeno luta. A gente vê isso na Bíblia, várias pessoas. Nós vemos Herodes o Grande. Quando a gente olha as reações dele, se você estuda a história, você vai ver que ele era uma pessoa completamente insegura. E com certeza. E ele tinha essa raiz de rejeição, sim. Ele tentou ser ele tentou pela afirmação. Ele comprou todos os direitos diante de Roma, porque ele queria ser importante. Ele queria fazer aquelas obras em Jerusalém para ele ser amado pelo Império Romano. Então, ele queria sempre uma afirmação, ele queria sempre mostrar o quanto ele era bom. Ele não fez um castelo, ele fez vários. Ele fez, quando você vai para Israel, você vê, ele não tinha só morada ali em Jericó, não tinha só palácio em Jericó, ele tinha palácio em Jerusalém, ele tinha palácio em Massada, ele tinha em vários lugares. E você vê que ele era uma pessoa que desencadeou nele a luta, que quando ele se sentia, porque quando você tem raiz de rejeição, você sempre se sente ameaçado. Ele se sentiu ameaçado pela esposa, que a Mariana, que ele era apaixonado, e ele mandou matar a Mariana e os seus 2 filhos. Ele era apaixonado por Mariana, ele enlouqueceu depois, já era meio louco. Aí que ele acabou de enlouquecer, depois que ele viu a besteira que ele tinha feito ao matar por nada a sua esposa e os seus filhos. Você não precisa assassinar de fato, como Herodes fez. Quando desencadeia a raiz de rejeição, se você tem a propensão para desencadear a luta dentro de você, você vai destruir, matar as pessoas que estão ao seu redor, seja no teu ambiente ministerial, no teu ambiente profissional, no teu ambiente familiar, seja aonde você estiver, você vai ser uma pessoa que sempre vai se sentir ameaçada e sempre vai querer reafirmar o quão bom você através de atos de violência. Então você precisa analisar o que é que a raiz de rejeição tem desencadeado em você: medo, insegurança, timidez, problemas em relacionamentos, desencadeou o processo luta e fuga. Eu não sei o que foi, mas você precisa entender para poder ser curado, para poder ser restaurado. Outra ferramenta que eu quero dar para você superar a raiz da rejeição, é você filtrar e analisar aquilo que você ouve. Agora sim eu quero ler um outro versículo para você, em Jó, deixa eu ver aqui, Jó 34:3. Anotou? Jó 34:3. Tô vendo aqui os comentários. Eu vou dar aqui o finalzinho para a gente poder falar um pouquinho. Jó 34:3, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Começa a analisar o que você ouve. Não aceita tudo assim. Não, a pessoa te criticou, você já tomou aquilo como uma destruição. O teu ouvido tem que analisar e filtrar. Você tem que filtrar aquilo que você ouve e você tentar entender se você está ouvindo, se o teu filtro está doente, porque você está ouvindo a pessoa e você está interpretando de forma errada. Você precisa entender se você está interpretando de forma errada. Por que Saul não conseguia entender que Davi não era uma competição, que Davi era um amigo? Porque ele não conseguia filtrar quantas vezes Davi dizia que o amava. Ele pegou, por exemplo, olha só, lembra daquele cântico quando Davi foi para a guerra e venceu? Aí as mulheres de Israel começaram a cantar que Saul matou 1000, mas que Davi matou 10.000. Isso não foi bom para Saul.
Saul, com a raiz de rejeição, ele encarou aquele cântico em que as mulheres estavam comparando Davi com Saul, ele se sentiu ameaçado. Aquele cântico, que era uma celebração de uma vitória, desencadeou um processo de perseguição no coitado de Davi. Então, uma pessoa com raiz de rejeição, qualquer palavra pode ficar distorcida, seja ela elogio ou seja ela uma crítica que é necessário. Ninguém é certo o tempo todo. Você tem que analisar. Não, realmente, essa crítica é para me ajudar a crescer, a amadurecer, ou essa crítica não tem nada a ver? E se a crítica não tem nada a ver, joga fora, não fica aí se alimentando, se retroalimentando dela. Agora, se é algo que você pode melhorar, que as pessoas falam, olha, você tá muito violento. Ah, tá bom, é verdade, eu acho que eu tenho me descontrolado. Ah, é uma crítica verdadeira. Você tem que analisar e falar, não, Deus, eu quero trabalhar, eu permito que o Senhor trabalhe no autocontrole, eu quero ter mansidão, eu vou vigiar na forma em que eu ajo, que eu reajo. Então nós temos que ser pessoas que aceitam as críticas verdadeiras, mas as críticas que são totalmente destrutivas, não receba. Não seja, lembra aquela pessoa permeável demais, super permeável, hiperpermeável? É por aí. É assim, com pequenas coisas, que nós podemos sair dessa prisão que se chama rejeição. Essa raiz de rejeição, ela afeta relacionamentos, afeta a nossa vida profissional, espiritual, enfim, todos os âmbitos da nossa vida. Eu queria, nesse finalzinho, ver o que vocês têm a dizer. Deixa eu ver aqui. Pastora Sara, você está aqui, né? Tem alguma coisa que precisa ser algum ponto? Bom, eu peguei a conversa aqui no meio do caminho, Josi, então eu não sei. Pastora Sara, tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa que é uma prisão? Nathalie, então fala aí o que vocês querem falar. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar antes que a live acabe, que tem só um minutinho? Que bom, Edu, obrigada. De jeito nenhum, Maris, nunca vou desistir de vocês. O tema, a rejeição, ele é bem forte, né? Que Deus abençoe a cada um. Ah, sim, o profeta Jonas. O profeta Jonas era o trauma que o paralisou. Ah, Tiago, eu vou estar lá no teu programa, põe aí para as pessoas poderem assistir, ó, tá vendo? Tiago Gonçalves Oficial. Amanhã eu vou estar dando uma palavra para esse mês dos namorados, eu vou estar falando sobre relacionamentos. Ah, sim, Influencer. Sim, com certeza, o primeiro ambiente que a gente está é onde nós mais recebemos as feridas e os impactos. Por quê? Porque nós vivemos e convivemos com pessoas imperfeitas. E não adianta você culpar os seus pais, porque você também é imperfeito e você vai cometer erros com seus filhos. Nós precisamos aprender e amadurecer para não cometermos os mesmos erros, mas com certeza algum erro a gente vai cometer, não é? Obrigada, querida, obrigada, Carmen Dias. Tânia, eu tô colocando sim às 13 horas, porque às 3 horas, às 15 horas está ficando complicado para mim é melhor às 13 horas. O que é um problema, eu não li o que é. Ah, Sara, caiu sua conexão? Então, a pastora Sara, caiu a conexão dela. Gente, de novo, olha, pastora Sara Valadares, psicóloga, se você quer participar daquela reunião de Zoom, dá o teu contato para ela, e mesmo porque ela também está me ajudando, ela e Elizabeth Borges estão me ajudando aqui com vocês que precisam conversar, elas estão me ajudando, entre em contato com ela, tá bom? Como lidar com uma pessoa controladora?
Sim, eu não sei se vai dar tempo de eu falar. Deixa eu ver aqui. Não vai, querida. Eu posso deixar esse tema para amanhã? Olha, aluna meu da Academia de Pregadores. Que legal. Então, eu preciso... Ah, tá. Isso dá para responder rapidinho. Querer ouvir elogios o tempo todo é um problema? Sim. Porque não dá para todo mundo te elogiar o tempo todo, e isso é uma necessidade de afirmação, que é a raiz de rejeição. Uma pessoa amadurecida, é bom ouvir elogio maravilhoso, todo mundo precisa, mas é necessário saber que críticas fazem parte da vida. Então, se a pessoa que não consegue receber crítica é porque ela tem realmente uma raiz de rejeição muito forte. Olha, eu tô vendo que um monte de gente levantou a mãozinha que quer participar da reunião, mas vocês precisam escrever para pastora Sara Valadares, psico, para ela anotar, tá bom? Porque senão a gente não tem como colocar vocês. Olá, pastora Ivone, conheci a pastora e agora não deixa uma live, que bom. Mas assim, vocês que não podem ir às 13 horas, vocês podem ouvir a live das 13 horas às 15 horas, a hora que vocês puderem. Às 15 horas, se você chegou atrasado, você pode ouvir, porque eu vou gravar agora. E muito bom, mais alunos da Academia de Pregadores. Ai, que bom. Então, para vocês que querem saber, em 3 segundos eu vou falar. Eu sou pastora, quem não me conhece, eu sou a pastora Naira da Igreja Unidade em Cristo, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos 5 igrejas. Nós temos uma igreja aqui no Rio de Janeiro, uma no Recreio, uma em Caxias e uma na Ilha do Governador. Eu fico na igreja da Ilha do Governador. Nós temos uma igreja no Japão, uma em Angola e uma em Miami. Eu viajo por missões também, além de cuidar dessas 5 igrejas, eu viajo para Angola, para o Japão, levo grupos para Israel, para estudar em Israel. E o meu tempo é tanto na igreja local e como profissional eu trabalho com gestão emocional. Trabalho com o Dr. Augusto Cury, com o programa Free Mind. E aplicando o Free Mind em países como Panamá, em Angola e também em outros lugares. Então é só para você conhecer um pouquinho mais de mim, saber quem eu sou. E outro dia eu faço uma live mais de coisas pessoais.